Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. Hoje, dia 4 de setembro de 2021. O ano passa rápido. Ainda muita confusão política no mundo, pandemia. As pessoas parecem que não se entendem mais, mas aqueles que me ouvem, aqueles que me acompanham, eu desejo um bom dia, um final de semana abençoado, um bom descanso. Para os que forem trabalhar, que sejam abençoados em seu trabalho, sejam sábios. Eu ando muito, às vezes, né? Hoje nem tanto, eu saio muito pouco, mas eu observo a evolução dos relacionamentos humanos. Quanto mais cresce a procura filosófica, ética, psicológica, terapêutica, tanto mais distante ficam as pessoas umas das outras, é o que eu tenho notado. Por quê? Porque elas conversam, se relacionam, mas acabou uma coisa muito importante. Para mim, acabou o respeito, a dignidade. Para mim, quando eu olho assim, é lógico que em tudo há exceções, mas eu olho as famílias não são mais unidas nem harmoniosas, não tem mais aquele prazer de se unirem em família, brincarem. Eu me lembro da minha infância, minha juventude, quando meus avós, meus pais, tios, primos, nós nos reunimos e brincávamos ali, truco, brincávamos tomba, uma série de coisas, e era tão gostoso, né? Nos respeitávamos. Hoje eu não vejo mais isso. E pensando nisso, nas relações pessoais, eu me lembrei de um texto aqui na Bíblia, e conforme eu for lendo, eu vou falando alguma coisa. E ele fala exatamente de relacionamentos. Está lá em Tito 2. No versículo 2 ele diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Temperantes, né? Sóbrios, homens que têm, como dizem por aí, a cabeça no lugar e os pés no chão, né? Os pés não sobem a cabeça, nem a cabeça desce aos pés. São aquelas pessoas que procuram ter discernimento em todas as coisas, né? E as pessoas que são temperantes, normalmente, elas são respeitáveis. Elas tanto se fazem respeitar como respeitam os seus semelhantes. Elas se conduzem de forma digna, honesta, respeitando o seu próximo. Mas ele diz uma outra coisa aqui, né? Sensatos. Temperância e respeito traz sensatez. Quer dizer, uma sensibilidade de se relacionar com o ser humano, tendo a paciência e a análise de ouvir e de falar, de responder, de receber resposta, porque ele põe na balança todas as coisas e ele se relaciona de uma forma benéfica, tanto para si mesmo como para com o próximo. Quem não é temperante, normalmente ele compra enfermidade mental, visual e
corporal. Muitas enfermidades, isso aí os médicos dizem, né? Elas são de origem psicossomáticas, quer dizer, sistema nervoso. Aquilo que você coloca dentro de você desenvolve o orgulho, a vaidade, não tem temperança, não tem prudência, não tem sensatez, né? Então, ele fala aqui de uma coisa para termos isso. Sadios na fé. Fé em quê? Se eu estou lendo a Bíblia, logo é fé em Deus. Para eu ter fé em Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, entendê-la, sempre falo isso, e não interpretá-la. Então, eu tenho aqui no amor, para finalizar, essa relação dos idosos para com as demais pessoas, no amor seja constante. Amar, eu tenho visto aí, né? Todo mundo fala em amor, amor. Depois de tanto tempo casados, acabou o amor. Não, o amor não acaba. O amor verdadeiro não acaba, porque o amor ele renuncia, ele é constante, ele sofre por amar. A gente confunde muito paixão, simpatia, desejo com amor. Por exemplo, a palavra eros no grego, amor, sexo, né? Sensualidade. Você vai pegar a palavra philos, né? Amizade, familiar, amizade de relacionamento com amigos, e assim por diante. Agora, o ágape é o amor renúncia, aquele amor que não procura os seus próprios interesses, ele olha para as pessoas e as ama até o próprio inimigo. Ele não tem prazer em ver o inimigo sofrer. Então, isso está relacionado ao comportamento dos idosos. Por quê? Por que tudo isso para os idosos? Porque eles, naturalmente, eles têm mais experiência, viveram muito mais, passaram por muitas coisas, e agora eles estão aptos a orientar os mais jovens, orientar os menos experientes. Depois ele passa para as mulheres. Quantas mulheres idosas, os idosos, agora as mulheres idosas, né? Semelhantemente aos homens idosos, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho e sejam mestras do bem. É interessante aqui que ele coloca um mano sobre o ombro das mulheres. Por quê? Porque apesar de ela precisar ter todas aquelas qualidades dos idosos, dos homens idosos, qual é o ônus aqui? Né? Que elas sejam também sóbrias, e por isso ele coloca não escravizadas pelo vinho. Porque o vinho, muito vinho, o que é que ele faz? Tira a sensatez, tira o raciocínio lógico, tira a capacidade de pensar racionalmente. Por que ele fala isso? Porque elas, o ônus que eu disse, que ele coloca aqui, que elas sejam as professoras, as mestras, as instrutoras das mais jovens. E aqui ele fala das mais jovens, mas eu coloco também os filhos, todos, homens e mulheres mais jovens. Porque é ela, na época especialmente, que convivia mais com os filhos. Os homens saíam para trabalhar e elas ficavam cuidando do lar e dos filhos. Por isso, lá em Provérbios 14, ele diz, né? A mulher sábia edifica a sua casa, ela é mestra. Lá em Provérbios 31, nós vemos a carga que aquela mulher levava. Ela fazia de tudo, trabalhava fora, cuidava do lar, administrava toda a sua criadagem. Era uma mulher dinâmica,
Então, essa história de feminismo, de machismo, essa história de que a mulher não pode trabalhar fora ou deve trabalhar fora, igualdade, isso tudo é fruto do orgulho humano. É fruto da não aceitação da sua própria condição. É por não ter temperança, por não ter sabedoria, é por não ter, né, modéstia. É por isso. Então, elas, a fim de instruir as jovens recém-casadas, impressionante, né? A mulher tem uma responsabilidade, e ela não se dá conta disso, maior que a do homem. Embora Deus coloque o homem como cabeça do lar para sustentar e, junto com a esposa, orientar toda a dinâmica do lar, a operadora, a administradora e a executora de tudo é a mulher. A Bíblia não é machista, como dizem, né? Então, por quê? Instruir as mais jovens a serem sensatas, honestas, íntegras, né? Íntegras, bondosas. Olha só, as responsabilidades femininas. Ela é a formadora da sociedade quando eu olho para esse texto. A sociedade sadia, ela está sob a instrução da mulher. E ela não se dá conta disso, ela quer ser igual ao homem. Por quê? Se a responsabilidade dela para a formação de uma sociedade sadia é na instrução dos mais jovens, dos filhos. É impressionante isso. Quando eu olho para esse texto, quando eu falo disso, muitos me contestam, mas é a realidade. Quando você olha para a nossa situação e você vê as mulheres querendo independência, elas esquecem da responsabilidade da instrução que está sobre ela. E ela não entende como isso é importante para a formação de uma sociedade sadia. E os homens não as respeitam mais. Não entendem mais que elas têm todo esse poder em suas mãos, dado pelo próprio Deus. Então eu tenho aqui um contra o outro e não se aliam no mesmo patamar, cada um na sua responsabilidade, para construir uma sociedade sadia. Então, todos querem governar, todos querem o poder, todos querem estar instruindo. E aí cada um olha para si mesmo e esquece do relacionamento entre pessoas, entre família, entre esposo e esposa, né, entre pais e filhos, filhos e pais. Eu entendo dessa forma. Hoje a nossa sociedade, a nossa família está sendo dilacerada porque homem e mulher não se respeitam mais, eles criaram um atrito entre si. Nós precisamos entender isso, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Como o jovem vai ser criterioso, se pai e mãe estão em atritos e cada um quer ser superior ao outro, e aí a mulher perde a noção de que ela é a verdadeira mestre do lar, o esposo perde a noção de que ele deve amar a mulher como a si mesmo e deve valorizar em todos os seus afazeres, respeitando-a, né? E aí os filhos ficam no meio desta guerra. Como eles vão ser instruídos para ter critério? Como eles vão ser instruídos? Olha, o que você fizer hoje, você sofrerá consequência posterior. Nós passamos para os nossos filhos estas noções. Então eles crescem a seu bel prazer e não medem as consequências. Por quê? Porque não são instruídos. Porque dentro do lar
os responsáveis pela criação dele, marido e mulher, não se aliam no mesmo pensamento e um não respeita a posição do outro. Tanto o homem como a mulher não se respeitam. É lógico, tudo isso que eu estou falando, existem as exceções. Nós temos muitos lares, muitos homens, muitas mulheres dignas que se comportam de acordo com a palavra de Deus. Mas aí, isso está longe de moralismo. Isso está numa consciência espiritual. Então, aí ele diz, né? Para aquele que está instruído, torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. Eu estou procurando ensinar agora, instruir nos nossos relacionamentos pessoais. E às vezes eu me pergunto, quando eu estou ensinando, será que eu estou realmente íntegro para ensinar estas verdades? E quando eu começo uma autoanálise, eu percebo que eu preciso mudar em muitas coisas ainda, apesar da minha idade avançada. Então, é muito fácil eu jogar pedra nos outros, mas não olhar para mim mesmo. Muito fácil. A integridade não significa não ter nenhum erro, não ter nenhum deslize, não ter nenhum pecado. Não. A integridade significa você ser consciente, plenamente consciente de que você também pode cometer erros. E estes erros servem para você aprender, não praticá-los mais e ensinar os demais. Então, a temperança faz com que eu compreenda o erro dos outros, sabe por quê? Porque, sendo sensato, eu olho para mim mesmo em primeiro lugar. Não apenas atiro pedras. Assim sendo, o que eu mostro, o que ele fala aqui para encerrar, linguagem sadia e irrepreensível. Nem as coisas mais banais de palavrões que se falam aí, que é normal todo mundo falar, eu não gosto. Não gosto mesmo. Sabe por que eu não gosto? Porque pode ser coisas que estão no nosso coração armazenada e pode ser reações em momentos que nós temos de uma ação contra nós, que nós reagimos de uma forma mal educada e irresponsável e falamos algumas coisas que não deveríamos falar. Assim sendo, né, por que uma linguagem sadia e repreensível? Aí ele vai lá. Para que o inimigo seja envergonhado, o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Como é gostoso quando você sai na rua e as pessoas te respeitam, né? Elas confiam em você, te dão crédito. Eu sou uma pessoa que brinco muito, eu vou no mercado, brinco com caixa, com repositor. Eu gosto de me relacionar. Mas eu brinco com as meninas, os meninos, volto lá e posso voltar com a minha esposa. Não tenho medo. Por quê? Porque eu procuro respeitar as pessoas. Não sou melhor do que ninguém, mas já fui muito repreendido por muitas vezes não ter respeito. Já passei por muitos problemas. Hoje, idoso que eu sou, eu olho para toda a minha vida. Se eu pudesse voltar a ser criança, jamais eu cometeria alguns erros que eu cometi. Jamais. Mas não volto. Então, o que é que eu faço? Eu uso toda aquela experiência negativa
para poder ir me corrigindo hoje. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.